Aqui me pediram para falar sobre a petição inicial, né, agora na reforma trabalhista. Então, acho que o fundamental é olhar o artigo 840 da CLT, e que diz, no parágrafo primeiro, que eu acho que é o ponto mais importante, né, sendo escrita, a reclamação deverá conter. Nós estamos falando dos elementos que devem conter a petição inicial, os elementos objetivos e subjetivos. Então, ela deve conter designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo e determinado, e com a indicação do seu valor, a data e assinatura do reclamante e do seu representante. Bom, então, começamos verificando que a petição inicial tem que apresentar esses elementos retornando para trás, do ponto de vista da teoria geral do processo. Então, nós estamos falando dos elementos objetivos e subjetivos. Elementos objetivos, né, da ação, então, são os sujeitos ou as partes, e os elementos objetivos, o pedido e a causa de pedir. Então, as partes são identificadas, né, na petição inicial, o demandante e o demandado, o reclamante, a reclamada, o elemento subjetivo, o elemento objetivo, causa de pedir e pedido. Causa de pedir, como o doutor Leone já adiantou, nós adotamos aqui no Brasil a teoria da substanciação. Nós temos a teoria da individuação e da substanciação. Fundamentalmente, se adota a teoria da substanciação. O que é isso? Tem que se apresentar, quando se fala uma breve exposição dos fatos, né, que resulte o dissídio, no fundo nós estamos falando de teoria da substanciação. Eu preciso apresentar a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. Causa de pedir próxima é o título jurídico ou a relação jurídica que decorre da causa de pedir remota, que são os fatos que constituem aquele título jurídico. Então, eu sou relação de emprego. Quais são os causa de pedir próxima? Quais são os elementos que constituem a relação de emprego? Pessoalidade, onerosidade, subordinação. São os elementos constitutivos, ou são a causa de pedir remota do título jurídico que habilita a pretensão processual. E você tem também, por assim dizer, a causa petende lesiva, né, que é justamente o descumprimento de algum direito com relação à situação relacionada à causa de pedir próxima e remota. Num processo de trabalho, a gente tem fundamentalmente a questão da relação de emprego, né, que é a tal chamada causa prejudicial. Causa prejudicial porque depende dela o conhecimento dos demais direitos. E cada um daqueles outros direitos, 13º, férias, fundo de garantia, horas extras, cada um deles tem que ser analisado com relação à sua causa de pedir próxima e remota. Então, suplantando a questão da causa prejudicial, é causa prejudicial porque a gente tem um ponto, né, chama o ponto, é quando uma situação é incontroversa. Se essa situação, essa alegação se torna controvertida, aí nós temos uma questão. Se essa é a questão controvertida a ser apreciada, né? Uma questão prejudicial é quando essa questão não é uma situação idônea para produzir uma pretensão específica. Quando ela tem idoneidade própria, como é a situação da causa prejudicial da relação de emprego, por exemplo, aí nós passamos de questão para causa prejudicial, que é suficiente para externar um pedido idôneo e autônomo na pretensão processual, no final do pedido, né? Então, nós temos causa de pedir próxima e remota para a questão principal do processo e para as questões sucessivas do processo que têm que ser apreciadas. Anteriormente, se não se examinasse determinado pedido depois da causa prejudicial, por exemplo, tinha que voltar ao processo. Não reconhecer o vínculo, tem que voltar ao processo para julgar tudo. Hoje, não necessariamente. Se a causa estiver madura, o próprio CPC novo autoriza expressamente isso. Então, nós temos a questão da causa de pedir, né, próxima e remota, observada a teoria da substanciação, porque a teoria da individuação bastava o título jurídico exposto independentemente dos fatos que ele pudessem dar origem. Mas aí você poderia ter uma insegurança muito grande com relação à litispendência, coisa julgada.
Mas, embora seja essa, em termos gerais, a teoria adotada no diploma brasileiro, tanto do CPC quanto da CLT, na verdade, existe uma mitigação dessa teoria em determinadas situações, né, em face da natureza jurídica das pretensões, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera civil. Na esfera civil, quando se cuida de direitos reais, o que basta que você tenha o título de propriedade, independentemente da origem dele, para que você possa exercer o seu direito. Na esfera trabalhista, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a questão da insalubridade. Aí basta indicar que existe a insalubridade. Eu não preciso indicar exatamente o fator da insalubridade determinante. A súmula 293 do TST diz expressamente: adicional de insalubridade e causa de pedir. Agente nocivo diverso do apontado na inicial. A verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Claro, isso é uma prova técnica. O advogado é um leigo, o reclamante também, né? Então, nessa situação, a gente não precisa, há uma mitigação da teoria da substanciação, ou pelo menos não, ou vamos para a teoria da individuação, ou há uma mitigação que não se exige realmente um determinismo com relação ao que foi posto na petição inicial. Isso por uma questão óbvia e evidente que é necessária uma perícia técnica para aferir isso. E também, e especialmente, quando se tratam de questões que envolvam direito social relevantes. Estou falando de doença profissional. Nas ações de pensionamento, quer dizer, não cabe ao advogado dizer, eu tenho visto, infelizmente, muitos juízes, olha, mas não, ou mesmo perito, olha, eu não vou fazer, eu verifiquei aqui que o reclamante não tem os dedos, mas eu não vou fazer a avaliação da perda funcional dele, dos dedos, porque na inicial não falou, ou ele não me contou que estava surdo. Quer dizer, isso é um absurdo. Quando se trata de questão técnica, o advogado é leigo, o reclamante é leigo, não há essa exigência dessa definição determinista de qual é a doença. Basta que ele diga, ele está doente por nexo daquela condição de trabalho. É o suficiente. Isso aqui, eu tenho visto, às vezes, no processo de trabalho, uma dificuldade de entender, que é a chamada teoria do fato constante. A teoria do fato constante é exatamente isso. Basta essa situação constante da doença para que qualquer elemento constitutivo dela seja suficiente. Essa teoria foi trazida por nós pelo professor Kazuo Watanabe. Inclusive, tem julgados deles brilhantes. Eu tenho aqui um do professor Kazuo, que ele fala: ação acidentária, pelo nítido caráter social que tem e pelas suas peculiaridades, não reclamam a precisa substanciação da causa. Basta que o obreiro se diga incapacitado ou total ou parcialmente para o trabalho, a causa macrotrauma ou de condições especiais de trabalho para que se tenha atendido o requisito respeitante à causa de pedir. Leigos em medicina, como são o obreiro e seu patrono, seria demasiado rigor exigir deles que declinasse perfeitamente todos os sintomas e apontasse com precisão o mal que acomete o trabalhador. Essa teoria do fato constante, tem um livro do professor José Rogério Cruz Tucci, professor de titular de processo daqui da USP, que é sobre a causa de pedir, que ele trata e é muito interessante, vale a pena quem quiser se aprofundar nessa questão. É importante também a gente separar, que às vezes há uma confusão, né, entre causa de pedir, próxima, remota, dispositivo legal e argumentação jurídica. A petição inicial, você tem que indicar a causa de pedir próxima e remota. A variação do dispositivo legal que você indica para aquela pretensão, isso não configura a alteração da demanda e nem inovação. Iura Novtkura, o juiz conhece o direito. Então, isso aqui é tranquilo. Quer dizer, assim, há muito tempo, na teoria geral do processo, que não se confundir a colocação do artigo de lei que está na petição inicial com o fato jurídico da causa de pedir remota e próxima e com a pretensão posta. Aliás, a pretensão eu até pulei, né, que era o outro elemento objetivo, que é o pedido. O pedido ele tem uma via imediata e uma via mediata. A via imediata é o provimento
provimento de determinada natureza, você pode pedir um provimento de natureza declaratória, constitutiva, mandamental, condenatório, e o bem da vida, que é o provimento imediato, né? O bem da vida que você reclama. O fundamento, portanto, o fundamento jurídico, quando tem essa referência no CPC, inclusive, é específica, né? Ele não está falando de dispositivo de lei, ele está falando de causa pedido próxima e remota, que vale para nós também. E o pedido também, né, com o provimento pedido e o bem da vida. Então, não confundir. E não confundir também com outra coisa, que é a argumentação jurídica. A petição inicial não é uma peça de narrativa, né, para você ter que se estender todo tipo de argumentação jurídica com relação à sua narrativa e à sua demanda. Bastaria, na verdade, quando se fala de causa de pedir, são os fatos essenciais. Não seria necessário trazer para o processo os fatos acessórios. Digo isso até com a meia-culpa, né? Antigamente, estou falando de muito tempo atrás, a maioria muito jovem, né? A gente fazia uma petição inicial de 3, 4 páginas, apenas narrava os fatos e apresentava o pedido. Porque, na verdade, havia um conhecimento profundo, né, do direito também. O direito não chegou a esse nível também de complexidade que nós temos hoje, né, não só complexidade, porque a inserção de demandas na esfera trabalhista, a complexidade das relações de trabalho, né, se ampliaram de uma forma imensa, e há uma absoluta insegurança jurídica também, com relação a tipo de interpretação que cada juiz vai fazer. Infelizmente, estava até falando aqui com a doutora Lorena, né, quer dizer que há uma segurança enorme, porque hoje não se observa súmula, não se observa precedente vinculante, não se observa decisão de recurso repetitivo. Hoje, basicamente, eu trabalho indo para o TST para destrancar agravo de instrumento, recurso de revista. Né, e, muitas vezes, o ministro pergunta, o que aconteceu? Eu falei, não sei, né, porque não se respeita. Hoje a gente tem essa questão do IPCA, né, que todas as turmas do TST estão conhecendo um agravo de instrumento, convertendo em revista, determinando a aplicação do IPCA, todas. Essa semana mesmo, acho que tive uns 10 casos. E continuamos aqui, na primeira instância e no segundo grau, aplicando a TR, porque tem o precedente vinculante, está superado pelas decisões do Supremo e do plenário do TST, e isso dá um trabalho danado, custa. Né? Quer dizer, quem tem dinheiro para pagar advogado, que consegue ir no TST e desfazer o destaque do seu processo, acaba tendo uma situação melhor, né? Porque... mas a nova CLT traz lá também que tem que ter TR. Eu digo que é o preceito Jason, né? Que é aquele do filme que você mata, ele nunca morre. Né? Mas não tem jeito, porque quando se declara em ADIM uma inconstitucionalidade de um preceito de lei, ele já tem 2 efeitos. Né? O efeito normativo, que é retirar do sistema de direito aquela norma. E a eficácia executiva da ADIM significa eficácia impositiva e vinculante para todos. Aí, vinculante para todos, legislativo e judiciário. Aí vem o legislativo e coloca de novo essa norma, né, que foi retirada do sistema jurídico. Né, e isso realmente é o caos, é uma insegurança muito grande. Então, por isso se exige hoje uma argumentação jurídica, umas petições iniciais têm 80 páginas, o juiz reclama, mas também porque às vezes chega na instrução e fala, doutor, onde está? Onde você colocou esse fato acessório? Aí você tem que discorrer todos os fatos acessórios na petição inicial, e a defesa a mesma coisa, doutor, onde você está na defesa? Complicamos muito a nossa vida. Faço minha meia-culpa, porque começamos a fazer isso de brincadeira lá atrás, estou falando 35 anos atrás, e levaram a sério. Né? E agora, realmente, temos uma complicação muito grande do ponto de vista, né, das narrativas e da prova. Voltando aqui à questão do 840, mais especificamente, que acho que é o que importa, a questão da tal da liquidação ou não do pedido. Então, me parece que está havendo
O ministro Douglas está chegando aqui, por favor. Vou até aproveitar a presença dele, porque eu vou fazer aqui uma afirmativa com relação à instrução normativa, que é isso. É uma honra estar o ministro aqui, que é um processualista assim, extraordinário, vai brilhantar aqui muito aqui a aula de vocês. Vou aproveitar até o ministro aqui, que vou fazer a leitura que eu estou fazendo desse artigo e vou fazer a leitura que eu estou fazendo da instrução normativa, que, se tiver errado, o ministro pode me corrigir depois da palestra. O artigo 840, o parágrafo 1º, ele diz, sendo escrita, a reclamação deverá conter, já tinha lido, vou repetir, deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido, que deve ser certo e determinado, e com a indicação do seu valor. Bom, me parece que aqui é uma questão salvo o melhor juízo, de análise sintática. Perguntaria qual é o sujeito da oração? A reclamação. Como nós estamos falando desde o início, né? A petição inicial, os elementos subjetivos e objetivos da reclamação. Então, esses são os elementos da reclamação. O que deve ter a reclamação? Então, designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, que resulte o dissídio. Pedido, certo e determinado. E, outra coisa, valor da causa. Da extração que se tira disso aqui, me parece que o que tem que ter valor é a causa, não o pedido. O pedido continua sendo ilíquido. Porque senão nós teremos uma reclamação sem valor. Porque se a exigência é do pedido e não da reclamação, então não existe esse elemento na reclamação. Então, eu não precisaria dar o valor à reclamação, não faz o menor sentido. Até porque no CPC é diferente. No CPC você tem, nos artigos que tratam do pedido 319, o pedido com suas especificações, no item 4º e no item 5, o valor da causa. São duas coisas. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Então, me parece que nós acabamos fazendo uma leitura, salvo o melhor juízo, uma interpretação de jornalista, algum jornalista falou que era assim e passamos a repetir, sem ler. Pelo menos me parece até em termos de análise sintática do que está escrito aqui. Me parece, aí o ministro vai poder me corrigir, mas eu acho que a instrução normativa 41 está falando nesse sentido, porque fala, o parágrafo 2º do artigo 12º da instrução normativa diz: para o fim do que dispõe o artigo 840, parágrafo 1º e 2º da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se no que couber o disposto nos artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil. Ora, a instrução normativa, quando se refere ao parágrafo 1º e 2º desse artigo 840, está falando do valor da causa, não do valor do pedido, não de liquidação do pedido. Inclusive porque quando observa-se no que couber o 291 e 293, o 291 e 293 do CPC cuidam de valor da causa, e não de pedido. Dessa forma, me parece que os pedidos continuam podendo ser ilíquidos. O que tem que estar liquidado, como só tinha que acontecer, é o valor da causa. Até porque, se não fosse assim, nós teríamos aqui uma deficiência normativa enorme do preceito. Porque existem inúmeras situações em que não é possível, pela natureza das coisas, se liquidar o pedido. Por exemplo, um pleito de natureza meramente declaratória. Um pleito de natureza meramente mandamental. Como vai liquidar esse pedido? Você pode até dar um valor à causa, estimar. Eu quero que reconheça o vínculo. Qual o valor? Mas não faço pedido condenatório. Ou uma mandamental, reintegre, mas também não peço salários. Enfim. E mais do que isso, quer dizer, o CPC, eu digo isso porque eu trabalho no escritório, que a minha especialidade é trabalhista, mas faz cível bastante, meu sócio faz cível, societário,
E eu sempre vou lá e pergunto para ele, mas vocês não vão liquidar esse pedido? Eu falava, não. Por quê? Mas não tem que liquidar? Não, é muito complexo, é difícil isso aqui. Eles acham que nós somos gênios da matemática, porque eles não liquidam nada mesmo. E o CPC fala o seguinte, além do artigo 15, que manda aplicar subsidiariamente e supletivamente, o 324 diz, é lícito formular pedido genérico, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, quando da determinação do objeto ou valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. São duas situações aqui. O CPC tem mais um artigo que cuida mais de duas. Não for possível determinar desde logo as consequências do ato e fato. Nossa, é o nosso dia a dia. Porque a gente demanda para determinar a consequência específica da extensão daquele ato que tem reflexo sobre reflexo, situação sobre situação. E quando depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Por exemplo, um pedido de reintegração por discriminação. Não estou falando nem de período de estabilidade. Discriminação. Como eu vou liquidar isso? Porque vai depender de ato do réu. Quando ele reintegrar, ou quando o juiz mandar reintegrar. Quando isso vai ocorrer? Impossível se liquidar um pedido desse. Um pedido, por exemplo, de pensionamento vitalício. Como eu posso estabelecer desde logo as consequências do ato? Se, inclusive, eu estava falando lá atrás, quando tratei da causa de pedir, que a gente falava da teoria da substanciação, que eu disse que ela é mitigada, em alguns casos, pela teoria do fato constante, quando a questão é técnica, depende de perícia, no caso de perícia médica, especialmente. Ações de INSS, a gente simplesmente entra e pede, olha, faz a perícia, eu quero o benefício que der. E mencionando essa teoria do fato constante que veio do professor Kazuo Watanabe, que eu tive a felicidade de ser aluno dele, especialmente em situações sociais como essa. Eu não tenho como estabelecer a extensão da redução da capacidade de trabalho dele. E mais, se o pensionamento é vitalício, eu vou ter que dizer quando ele vai morrer? Ah, não, o senhor estima. Bom, então você quer que eu chute. Porque não é sério. Então, assim, mesmo a insalubridade, qual é o agente? Se a súmula 293 diz que pode variar o agente, pode variar o percentual. Pedido das horas extras. A gente sabe, o indivíduo trabalha sem registro. Às vezes não tem documento nenhum. Outro dia eu atendi um espólio. E o indivíduo era vendedor. Fazer conta como? Inclusive, se os documentos estão todos com a outra parte. Nós estamos trazendo, antecipando a fase de liquidação para a fase postulatória. E aí a gente entra na outra situação que o Código de Processo prevê, 491. Também pode fazer pedido genérico quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Inciso 2º, apuração do valor depender de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa ou prova complexa. Prova complexa. Prova complexa é só o que nós temos no processo de trabalho, prova de cálculo complexa. Tanto é que no processo de trabalho é o único, diferente do civil, que continua com cálculo, liquidação por cálculos. Por quê? Porque é tão complexo que vai chegar na liquidação, você vai ter que contratar um perito para apresentar essa conta, a empresa vai contratar um perito para fazer essa conta, o juiz não tem condição de fazer, aí ele manda o perito dele, isso demora 1 ano, briga de critérios, etc. Aliás, até de se perguntar, bom, se o pedido tivesse que ser líquido, então a contestação tem que vir, impugnação específica, com valores líquidos, até pelo princípio da eventualidade. Se eu for condenado, nada disso está certo, mas se eu for condenado, não é esse valor, é esse, porque senão vai ter que fazer que nem na liquidação. E mais, o juiz vai ter que dar uma sentença líquida, porque senão o que é isso? É um artifício para impedir o acesso à justiça? Não faz o menor sentido. E digo isso porque
quando eu fui conversar com o meu sócio, ele falou, não, vocês estão malucos. Olha os precedentes do STJ. Aí eu fui atrás, tem vários. No livro, aqui tem inclusive alguns, mas eu peguei, eu vou só falar desse aqui, até porque o meu tempo está se estourando, que é do ministro Luiz Felipe Salomão, que também, assim como o ministro Douglas, é um exímio processualista. Então eu falei, eu vou pegar alguém isento para aprender. Né? E diz esse precedente que está no livro, fala assim, de acordo com o entendimento dessa corte, a formulação de pedido genérico é admitida na impossibilidade de imediata mensuração do quanto de beato, como só em ser aqueles decorrentes de complexos cálculos. Aí ele vem e diz assim, no presente caso, o acórdão recorrido salienta a impossibilidade de imediata ponderação do efetivo conteúdo econômico, decorrente da procedência da ação que depende necessariamente de apuração e liquidação de excedente, por trazer a discussão que envolve a fixação de base de cálculo de comissões. Comissão de representante comercial. Cálculo é um pedido. Para o STJ fazer cálculo de comissão de representante comercial é muito complexo. Então, não precisa liquidar. É óbvio, porque não é essa a função do processo. Não existe um processo para impedir o acesso à justiça. Não existe um processo para punir quem tem um direito. Não pode ser essa lógica que a gente vá usar para interpretar o sistema. Não é possível. Se a gente quer copiar o cível, vamos, então, verificar o que o cível, que o STJ está dizendo. Daí, me parece que não só o artigo, quando ele fala do valor da causa, ele está tratando do sujeito, que é reclamatório e não o pedido, portanto, o que tem valor é a reclamação e não o pedido, que pode continuar sendo ilíquito, inclusive porque, na maioria das nossas situações, é impossível liquidar ele, e quando for impossível, eu preciso aplicar o que diz o CPC, nesses dois preceitos, e vai para o STJ. Eu falo para o meu sócio, você não vai calcular a comissão do... Não. Como assim? Isso aí para nós a gente tira de letra. Isso também tudo bem, a gente calcularia. Mas quando você tem reflexo de hora extra, de 13º, de abonos, de bônus, né, de uma relação de emprego que sequer foi formalizada, não faz o menor sentido. Outra coisa que eu acho que, para terminar, quando a gente fala da questão dos elementos subjetivos das partes, que eu vejo bastante resistência, doutora Lorena, ainda dos juízes em primeira instância, especialmente, que é o chamado dos sócios para o polo passivo da demanda, já na fase de conhecimento. A gente já faz, especialmente em situações de pré-insolvência, ou situações de recuperação judicial, ou situações de falência. A gente já fazia esse pedido antes com base na súmula 480 do STJ, que diz que se o bem do sócio não faz parte do acervo da massa, você pode atingi-lo. E ele é o devedor solidário. E tinha o artigo 134 do CPC da desconsideração. E se a desconsideração for feita na petição inicial, não existe suspensão do processo, porque ela já está sendo feita já. E você antecipa. E estabelece no título, na sentença, no título executivo, o nome dessas pessoas. Porque agora a gente tem o artigo 10A, que diz que em 2 anos ele está livre, ou mesmo no 793, parágrafo 2º do CPC, que diz que só depois da citação da desconsideração da personalidade jurídica vai se dar a fraude. Então, na verdade, nós voltamos, ministro, para o tempo da súmula 205. A súmula 205, a maioria aqui é muito jovem, né, que se podia sempre executar o grupo econômico na fase de execução. Aí, para os casos dos diários associados, né, que era, aí a gente falou, não é mais o caso. Então, vai ter que participar da fase de conhecimento para poder chegar na fase de execução. O que ocorreu em função disso? Né? Aí veio a súmula e se travou. Aí todo mundo começou a chamar todas as empresas do grupo já na fase de conhecimento, para poder resolver esse problema. Depois isso ficou superado. Por que eu digo isso? Normalmente, o juiz fala, doutor, mas vai ser o caos, o senhor vai chamar 10 empresas e tal. Não, é só observar na prática, isso é falta de prática. Digo isso tanto, para deixar bem claro, advogo, até por uma minha questão acadêmica, né, eu
eu fiz especialização, mestrado, doutorado, livre docente da USP, eu sempre quis conseguir enxergar como de cima do muro, né? Dizer, mas você fica em cima, não é que eu posso enxergar os dois lados, porque do ponto de vista acadêmico eu consegui enxergar a forma mais ampla. E nesse sentido sempre advoguei para grandes grupos econômicos, desde porto, a agroindústria, televisão, etc., e também reclamantes, desde pequenos reclamantes a altos executivos. E digo, ninguém vai aparecer no processo, se você chamar, quando chamar um monte de gente, doutora, é uma contestação, é um advogado, aí você faz um acordo processual, um preposto vai representar todo mundo. Porque não faz sentido. Eu digo mesmo, eu vou lá com a empresa do grupo todo. Aí vai, doutor, você vai ter que contratar 5 advogados. Você vai pagar 5 advogados, 5 prepostos. Não acontece isso. Digo isso de experiência já de anos, né? Antes do CPC a gente já fazia, com o CPC mais forte. Então é defesa única, é preposto único, pede para fazer um acordo processual em que o preposto único vai representar todo mundo, está tudo resolvido. Então, acho que a vacina para essa situação que foi criada, que é justamente num mundo em que as empresas são camaleônicas, em que fazer fusão, incorporação de empresas dá muito mais dinheiro no mercado acionário do que tocar essas empresas, você não consegue achar. Digo, eu conheço amigos aqui que são especialistas em societários, você não acha. Se ele quiser, você não acha ninguém. Eu chamo que é a empresa holding, né? Aquele mágico que você nunca ia pegar. Não acha. Então, ou traz todo mundo. Você pega uma situação agora, né? Que nós estamos um caso enorme que está acontecendo, de recuperação. Se não trouxer a turma, não vai receber nunca, né? Então, fechando aqui a parte, né, dos elementos finais da petição inicial, agradeço muito a atenção. Tem muita coisa para a gente discutir, falar sobre a questão da reforma, mas agora se eu ficar com alguém mais inteligente e muito mais bonita, né, do que eu, que é a doutora Lorena. Muito obrigado.